Olá, seja muito bem-vindo ao Café com Bíblia, o devocional diário da Primeira IPI de Santos. É muito bom ter você por aqui. No nosso devocional de hoje, nós continuaremos a nossa série de meditações no Sermão do Monte. Nós temos dito que as bem-aventuranças apresentam não apenas uma jornada para encontrarmos a verdadeira felicidade, mas o padrão do cidadão do céu. São verdades paradoxais. Jesus começa dizendo, como vimos no primeiro episódio, que é feliz, é bem-aventurado o humilde de espírito, ou como nós dissemos, aquele que é pobre de espírito. E por pobreza de espírito, nós nos referimos, como o texto nos apresenta, que é aquele que reconhece que é espiritualmente dependente de Deus. A verdadeira felicidade começa com o autoconhecimento, quando nós sabemos quem somos e, como o texto nos diz, nós somos pobres de espírito. E agora, nós continuamos essa jornada. E o verso que nós destacaremos hoje, que é justamente o verso 4 do capítulo 5 de Mateus, apresenta uma nova verdade paradoxal, que mantém uma relação dialética. Ela se apresenta como uma implicação, uma consequência da constatação de sermos pobres de espírito. Jesus diz assim: bem-aventurados, ou seja, é feliz os que choram, porque serão consolados. Veja como é de fato uma verdade paradoxal. É verdade porque é bíblica, é verdade porque foi o próprio Senhor que disse, e é paradoxal, porque Jesus está dizendo: a verdadeira felicidade se dá em meio ao choro. É feliz os tristes. Veja como isso parece ser complexo. Mas quando nós damos ao texto a interpretação que o texto pede, nós veremos que esse choro não é qualquer choro. Não é feliz a pessoa que simplesmente chora por qualquer coisa. Esse choro está inserido num contexto de autoconhecimento. Esse choro está inserido num contexto de constatação, como no verso anterior, de que somos pobres de espírito, de que somos dependentes de Deus, não somos autossuficientes, portanto, nós somos pecadores. Então veja que quando Jesus diz que é feliz os que choram, Jesus está querendo comunicar a ideia de que o choro pelo pecado nos conduz à verdadeira felicidade. É muito interessante que esse termo grego que é usado aqui e que é traduzido em português para choro, ele é um termo muito profundo e ele é a expressão usada para descrever o maior de todos os sofrimentos. É como se usava, é o termo que se usava para descrever o choro pelo luto, pela perda de alguém muito querida. Inclusive, uma curiosidade, na tradução dos 70, ou como é conhecida a Septuaginta, que é a versão grega da Bíblia, o termo que é usado para descrever o choro de Jacó em relação a José, quando ele foi informado de que José teria sido devorado por uma fera, é justamente esse termo. Portanto, um sofrimento profundo, muito forte. E isso aqui é importante para nós, porque não se trata de qualquer choro, não se trata apenas de tristeza pela tristeza, mas a tristeza pela consciência do pecado. Veja que esse choro apresenta aquilo que nós poderíamos chamar de verdadeiro arrependimento. Arrependimento daqueles que fizeram o apóstolo Pedro chorar amargamente depois de ter negado Jesus sucessivas vezes. No texto, 3 vezes. Aquele choro que nos faz pensar o quanto nós somos indignos da presença de Deus. Portanto, quando Jesus diz que é feliz aqueles que choram, Jesus está se referindo ao choro relacionado ao verdadeiro arrependimento.
Então nós poderíamos dizer que a verdade contida nesse verso é: feliz aqueles que se arrependem dos seus pecados e que sentem profunda tristeza por tê-los cometido, porque estes, e apenas estes, serão consolados. Nós seremos consolados pela tristeza da nossa realidade de pecado, porque nós encontramos consolo e perdão na obra e na pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor. Portanto, esse verso tão pequeno e, como eu disse, tão paradoxal, nos apresenta algumas verdades importantes e eu gostaria de encerrar destacando-as para a nossa reflexão. A primeira delas, o choro pelo pecado, que aponta para o verdadeiro arrependimento, é o melhor uso que nós podemos fazer das nossas lágrimas. Em segundo lugar, o choro pelo pecado é um sinal, é uma evidência do novo nascimento. Sabe o que isso quer dizer? Quando nós choramos por aquilo que nós fizemos de errado, que ofende a Deus, essa é uma evidência de que de fato nós tivemos um encontro real com Jesus. É quando não conseguimos pecar em paz, é quando não conseguimos continuar bem, sabendo que estamos ofendendo a Deus. Em terceiro lugar, o choro pelo pecado nos faz correr para Jesus e assim encontrar a verdadeira felicidade e o consolo de que nós precisamos, porque nós só encontramos perdão para os nossos pecados em Jesus. E ao sermos perdoados, nós somos apresentados a uma felicidade que é absolutamente maior do que qualquer sentimento de euforia que o mundo pode oferecer. Que o Senhor nos ajude a olharmos para o nosso coração e percebermos se, de fato, choramos, sentimos tristeza profunda por aquilo que nós fazemos, ou quem sabe, às vezes aquilo que nós deixamos de fazer, que desagradam a Deus. Que o Senhor, na ação do Espírito Santo, faça brotar verdadeiro arrependimento nos nossos corações, que nos leve a fazer um bom uso dessa tristeza, ou seja, a tristeza pelo pecado, que nos leve a perceber que essa tristeza é de fato uma evidência do novo nascimento e, por fim, nos faça correr para os braços de Jesus, em arrependimento, confissão, para que por ele sejamos transformados e assim encontremos a felicidade de que Jesus está falando. Vamos orar? Deus querido, nas tuas mãos nós colocamos a nossa vida. Reconhecemos, ó Deus, que somos pecadores. Reconhecemos, ó Deus, que somos carentes da sua graça, da sua misericórdia sobre as nossas vidas. Por isso, Deus, nesse momento, eu peço o seu perdão. Peço a Deus que o Senhor limpe o nosso coração das atitudes que cometemos, ó Deus, das vezes que deixamos de agir, quando nos omitimos, ó Deus, diante da necessidade de agir. Ó Deus, peço que o Senhor perdoe, ó Deus, os nossos pensamentos que, por vezes, nos afastam do Senhor e da sua vontade. Tem misericórdia de nós, Deus. Permita-nos, ó Pai, sentir profunda tristeza pelos nossos pecados, para que assim, ó Deus, confessando-os, encontremos consolo no Senhor e desfrutemos da verdadeira felicidade. Eu peço por mim e peço por cada uma das pessoas que me acompanham nesse momento. Que o Senhor nos abençoe, nos purifique, que o Senhor console o nosso coração e permita que possamos encontrar a felicidade em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, em nome de quem nós oramos. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que você tenha um ótimo domingo e, é claro, como sempre, um ótimo café com Bíblia. Tchau!